Buenas pessoal, está começando mais um Galpão do Vale aqui no YouTube e a partir desse mês agora de agosto você pode acompanhar o Galpão do Vale também no Spotify. Nossos episódios estarão disponíveis lá, é só procurar lá no Spotify Galpão do Vale que tu vai achar. Primeiro vai ter uma playlist de música que eu criei ali com algumas músicas aqui que eu gosto de ouvir ali para vocês, mas também vai ter o podcast Galpão do Vale lá. E o nosso convidado de hoje é o Juan, que é o guitarrista da banda Legião Gaúcha. Cara, eu gostaria de te agradecer por estar aqui essa noite conversando com a gente aqui do Galpão do Vale. E, cara, eu já começo assim te perguntando, como é que surgiu essa tua, vamos dizer, essa tua vocação, essa tua vontade de seguir pro lado da música? Boa noite, eu agradeço pelo convite também, é um prazer imenso para mim estar aqui, representando o Legião Gaúcha também. E sobre a música, eu acho que aconteceu muito natural, porque quando eu era criança, a minha mãe ela me levava na igreja junto com ela, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. E aí lá tinham muitos músicos com instrumentos clássicos, né? Saxofone, violino, o próprio órgão. E desde criança já, menorzinho, eu olhava aquilo e o som já me agradava, sabe? E aí eu chegava em casa, pegava as colheres de pau da mãe e fazia que eu estivesse tocando violino, sabe? Então desde cedo eu já tinha uma vocação para música e o modo que eu comecei a tocar, que na verdade eu acho que é o que é o curioso, né? Porque eu venho de uma família que não tinha uma condição financeira muito legal, né, durante a minha infância. Eu nunca passei fome, sabe? Eu nunca passei fome, mas eu sei que minha mãe já deixou de comer para dar para mim e para minha irmã, né? A gente somos em três lá em casa, né? Tem uma irmã mais velha e tem um irmão mais novo. E por a gente não ter essa condição, eu não tinha acesso aos instrumentos, o que eu mais via era vídeos, né? Que a gente tinha os paralelos, para não dizer pirata, né? tinha os paralelos, e aí comprava um DVDzinho ali, o outro, e eu assistia. Era o conteúdo que eu tinha, DVD de flashback, essas coisas, né? E até que veio a alimentar mais esse meu gosto por música, né? Mas enfim, aí o meu pai, ele pegou um salário da época lá e comprou um violão, que eu tenho até hoje esse violão. Esse violão é mais velho que quase mais velho que eu, né? Se bobear é mais velho que eu. Ele já tem os seus 20 anos já, aquele violão. Ah, então, eu tenho 23? Então tem tá 23, perto. E na minha mão, né? Na minha mão ele já tem uns 20 anos. Mas enfim, aí meu pai ele começou a fazer aula, né, de violão e aí eu fiquei fissurado naquilo, eu queria tocar porque queria, só que como o dinheiro era pouco, ele não deixava eu chegar perto do violão, porque eu era criança, né? É plausível, compreensível. Era né? aquele medo de quebrar. Isso, exatamente. E aí ele não deixava eu chegar perto do violão, só que o que aconteceu? Ele levava um caderninho pra aula, ele retinha a aula de violão, anotava as coisas e ia para casa. E aí ele trabalhava das 6 da manhã até as 10 da noite, mais ou menos assim, né? E aí quando ele saía de manhã cedo, eu corria pro quarto, pegava o violão escondido, abria o caderno e começava a ler. E tentava entender, porque eu não tinha discernimento daquilo, não tinha um professor me explicando o que eram aquelas anotações. E eu comecei a tentar desvendar sozinho. Não tinha acesso à internet na época, então foi tudo na raça. Sim. Né? E aí, a primeira música que eu toquei, eu lembro até hoje, foi Anunciação. Né? Tu vens, eu já escuto Sim. os teus sinais. Só que eu era, não que eu seja muito alto, né? Perto de ti eu sou um anão, né? O cara com 3 metros de altura e pesando 30 kg molhado, né? Mas eu deitava o violão assim em cima das minhas pernas e tocava só com esse dedão aqui. Né? Tipo, não fazia os acordes, eu fazia só umas notinhas ali em cima da corda e fazia melodia. Né? Até que teve um dia que daí o meu pai saiu, vai trabalhar, eu corri pro quarto, já peguei o violão para treinar e ele esqueceu a carteira nesse dia. Ele voltou. Ele voltou. Aí só que eu não ouvi, né? Porque eu me trancava no quarto e começava a tocar ali e eu escutei ele voltando. Quando ele abre a porta do quarto eu já travo. Né? Ele não fala nada, fecha a porta e vai embora. Aí eu guardei o violão,
Passei o dia inteiro já me preparando pra surra que ia tomar depois das 10 da noite. Fui dormir cedo, né, pra não apanhar, aquela coisa de criança, né, dormir cedo pra não apanhar. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, o violão já tava no meu quarto. Aí ele liberou o violão assim pra eu tocar e ele nunca mais quis tocar, sabe? Ele parou de fazer aula e tal, e aí decidiu investir em mim. Só que o professor que dava aula pra ele de violão acabou fechando as portas da escola e tal, e eu tive que aprender tudo na marra. Então assim, eu sou um cara que teoricamente não entendo nada. Sabe? Tudo que eu aprendi foi na marra, eu aprendi tocando, vendo DVD, olhando os caras fazendo a posição ali na mão ali e copiando e até chegar ao resultado que eu queria. Cara, eu vou te falar, eu tenho um violão e eu nunca aprendi a tocar. Sempre olho o vídeo, acorde é assim, eu tento com os dedos, eu tento mudar, eu não consigo, o som não sai do jeito que eu imaginava que ia sair. Cara, e assim, o violão e a guitarra, eles são os instrumentos, assim, vamos dizer, parecidos na questão de tocar ou é totalmente diferente? Olha, o que eu posso te dizer? Há aquelas pessoas que dizem que é igual tocar violão, que existe uma certa semelhança, e tem aqueles que dizem que é totalmente diferente. Mas, na minha concepção, são instrumentos que eles podem sim conversar. Não necessariamente que eles precisam ser semelhantes, sabe? Mas eles podem conversar, porque eu acredito que depende muito do gênero da música. Por exemplo, um violão sertanejo, tu vai fazer alguns acordes mais abertos, tu vai ter umas melodias um pouco mais lentas, dependendo da velocidade da música, mas normalmente é mais lento. Se a gente colocar uma guitarra num sertanejo, vai funcionar também. Mas é diferente de tu querer colocar um violão, por exemplo, no rock, que já os acordes são outro porque tem que ter um som mais pesado na guitarra, que um violão já não vai te entregar. Então assim, não necessariamente são instrumentos que precisam ser semelhantes, mas se eu quiser tocar um sertanejo com a guitarra, eu toco. Se eu quiser tocar um rock com violão, eu também posso tocar, mas não vai ser a mesma coisa. Sim. Tu consegue demonstrar na prática assim pra gente? Claro. É que a gente não tem uma guitarra, só tem um violão, pra deixar claro. Por exemplo, né, eu vou trazer pra minha área, né, que é música gaúcha. Sim. E música gaúcha, principalmente nativista, tem uns acordes muito abertos, tem dedilhado. E eu faço isso aqui também nos bailes, né, no show do Legião Gaúcha. Com a guitarra, claro que não fica o mesmo som bonito, acho que eu estou tapando aqui o microfone. Não fica um som tão bonito como no violão de nylon. Eu prefiro violão de nylon, diga-se de passagem. Um som mais clássico. Mas, por exemplo, se eu quisesse tocar uma música, provavelmente o pessoal vai conhecer, um riffzinho. Nirvana, né? Sim. Não é um som pesado como o de uma guitarra. Sabe? Então, assim, eu consigo fazer os mesmos acordes, só que a sonoridade é diferente. Né? De tocar uma música gaúcha com mais dedilhado. Como ficaria o fundo da grota no violão? Fundo da grota no violão? Sempre tive essa curiosidade. Tu diz o... Assim, porque assim, a gente ouve como é que fica ali, gaita e tudo, mas no violão eu nunca vi, assim, eu posso ter visto alguém tocar fundo da grota, mas eu não lembro. É que geralmente a gente faz só a base, né, do violão de maneira. Fui criado na campanha em rancho de barra e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. E por aí vai, né, mas geralmente é mais a questão de base, né. Com Legião Gaúcha, como a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, eu ainda faço umas brincadeirinhas, né, quando a gente faz a música. E por aí vai, a gente consegue fazer umas coisinhas diferentes, né, pra não ficar na mesmice. Vou te lançar um desafio agora. Como eu te falei, eu sou leigo no violão. Eu quero ver se tu consegue me ensinar alguma coisa. Vamos lá. Eu vim um pouquinho mais pra cá. Assim, eu não sei como segurar. É desse jeito que segura. Tá. Tá. A primeira parte já tá certo. O mais importante já tá ali, que é não deixar cair. Tá, eu vou te ensinar duas notas, né, de uma música que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. Sim. Que é muito fácil. Ela só tem dois acordes.
que é Mi menor, e tu vai usar os dedos aqui, ó, tu pode colocar tanto o indicador e esses dois aqui, ó. Aonde? Um aqui e outro embaixo. Tá, um aqui e um aqui. Isso, esse é o Mi menor. Isso. E o outro acorde é o Ré, que vai ser esse dedo aqui na terceira corda, esse do meio tu vai lá aqui embaixo, aqui, ó, e o terceiro nessa aqui, ó. Esse é o Ré. Agora o problema é eu conseguir mudar de uma para outra. Mas vai sem pressa, não? É. Isso, esse é o Ré. Tá, eu quero. O outro é o Mi menor, são só dois dedinhos. É aqui. Em cima é esse aqui em cima e o outro embaixo. É que eu faço uma e esqueço a outra. Qual que era? Esse era aqui, né? Isso, o do meio lá embaixo e esse terceiro aqui. Tá, agora eu vou ensaiando até eu conseguir mudar. O problema é eu decorar, cara. Não é nem a questão de... A música inteira são só essas duas notas. A música inteira. Eu vi bastante ali que alguns no YouTube, alguns vídeos ensinando que tem música que vai tocar essa corda aqui, tem música que não vai tocar essa aqui. Sim, na verdade isso vai muito mais da questão do arranjo, né, da composição do músico que fez a música. Né, porque tem muitas sonoridades. Um cara que eu tenho como referência, né, para mim é o Moraes Moreira, que já é falecido, né, e ele tem essa questão de criar os arranjos em que ele toca uma corda e não toca outra e deixa abafada para sair um som específico do violão, entendeu? Mas não que necessariamente tu precise sempre, como eu vou começar a botar o dedo aqui, eu tenho que ignorar essa primeira corda já que ela está solta. Não é assim. A não ser que seja realmente a intenção de quem está criando o arranjo. E daí tem também a parte do toque aqui, que é pra baixo, pra cima. Isso. Essa aqui seria como daí? Essa é só pra baixo e pra cima. A gente vai fazer nesse ritmo aqui assim, ó. Você entendeu? Pra baixo. Uns 3 aninhos de estudo eu consigo. Cara, e assim, como tu falou ali, e o pessoal também vê o teu estilo assim, é mais o rock, é mais isso. Como é que tu, assim, vamos dizer, tu foi cair na música gaúcha? O meu primeiro contato com a música gaúcha, deixa eu só pegar o lá. Meu primeiro contato com a música gaúcha foi com um grupo de dança. Né, algumas pessoas que vão estar assistindo aí sabem que eu já fui instrutor de dança também. É umas conversas quando eu quero tirar alguém pra dançar, eu uso embalhar, já fui instrutor de dança. Eu também. De certa forma dá uma credibilidade, né? Sim. Não mostra pra pessoa que é qualquer um que tá indo ali. Assim, de alguma coisa eu entendo. Assim, eu nunca dei curso de dança pra ninguém, mas eu já fiz 3, então vale alguma coisa. Vale. Mas aí o meu primeiro contato, né, foi com a dança, inclusive quero deixar um abraço, né, um beijo para todo mundo aí da Academia de Dança Sem Fronteiras, minha segunda família, que me acolheu muito bem. E eu fiz 2 cursos de dança lá e logo fui chamado para ser instrutor. Né, e eu me joguei nesse mundo, gostei de baile, assim, e vamos ser sinceros, com um guri de 15, 16 anos, a bagunça, né, na noite ali, é o que vale, mas sempre foi um ambiente muito familiar, né, essas formaturas, porque eu só ia em formatura, né, nunca fui em bailão mesmo, meus negócios já sempre formatura, então um ambiente familiar, mais tradicional, não tinha problema. Aí eu fui convidado, né, para ir na gravação do DVD, e quando eu vi toda aquela produção, eu fiquei encantado e eu decidi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né, eu queria trabalhar com isso. Porque eu cresci no rock, as minhas referências de guitarra são do rock, só que infelizmente não é uma coisa rentável aqui no Brasil. Né? Talvez se fosse uns anos atrás até seria. Né? Ainda mais aqui no sul. Exato, Então, levando para um lado profissional da coisa, a gente tem que se render ao que o mercado pede, né? O que está na prateleira, o que as pessoas aqui consomem. E o bailão foi a minha porta de entrada. Só que a transição que eu tive que fazer do meu estilo de tocar, né, rock pro gauchão foi meu maior desafio.
Foi o meu maior desafio porque é outro mundo, é outra pegada, né, que a gente fala muito em pegada, levada de guitarra, os acordes são um pouco diferentes por conta da sonoridade que a gente estava falando de arranjo, né, e isso foi um desafio enorme para mim. E a primeira banda que eu toquei, eu fui quebrar um galho, e o baterista da banda sabia que eu tocava guitarra. E ele falou assim, eu preciso de um guitarrista, só vou quebrar um galho, é uma horinha só. E eu já fui com medo, né, era música gaúcha e tal, eu fui com medo, o cara passou o repertório, eu fiquei a semana inteirinha ali, vendo as músicas, ouvindo, tentando entender, pra chegar na hora e fazer o meu melhor, né. E aí gostaram e acabaram me admitindo, porque coincidentemente o guitarrista deles acabou saindo no mesmo dia. E aí eu fiquei, o grupo Galpão Marca de Casco, de Itajaí, meu amigo Adão, e fiquei por quase um ano na banda, até na Semana Farroupilha, de 2017. A Farroupilha de 2017 em Balneário Camboriú. Sim. Eu estava lá presente e estava tocando o grupo Lida Campeira no dia, né, de Brusque, são aqui de Brusque. Sei. E aí eu começaram a me empurrar porque eu tinha uma mania, nos bailes de formatura, de pedir para cantar Cadela Baia. Que na época eu conseguia imitar o Mano Lima, né? Eu achava que conseguia imitar o Mano Lima. E aí começaram a me pilhar, tipo, vai ali cantar Cadela Baia, não sei o que lá, e tal, me empurraram e falaram com os músicos e eles me chamaram. Aí eu subi, cantei Cadela Baia e dei uma palhinha de guitarra. Aí o dono da banda já ficou de olho em mim. Aí quando eu tava descendo o palco, ele pegou o seu, me passou o teu número. Eu vou entrar em contato contigo. Ele passou o número, ele ligou pra mim. Só que ele me queria pra vocalista da banda, ele não queria pra guitarrista. Daí eu falei assim, olha, né, eu já era virgem no meio. Eu disse, olha, se tu quiser um guitarrista eu vou, mas o vocalista não. Aí ele ficou me cozinhando, que ele queria um vocalista, né? E tal, até que daí ele realmente precisou de um guitarrista e eu fui. E aí do Lida Campeira, eu fui quebrar um galho no Legião Gaúcha, porque o Anderson Chiminha, baterista da banda, ele também era do Lida Campeira. Quando eu entrei no Lida Campeira, o Chiminha já estava lá. E aí o Chiminha foi pro Legião Gaúcha, o Japa precisou de um guitarrista e o Chiminha falou, tem um Juan lá do Lida Campeira, já toquei com ele, ele é bom, não sei o que. Eu fui quebrar um galho, e aí nessa foi outra história, eu também acabei ficando, tô até hoje, 2 anos aí com a banda, 3º ano em turnê com ele, na estrada. E foi isso, foi desse jeito que eu entrei na música. Assim, pra você entender porque que a gente tá meio que dando risada, é que durante a música eu troquei e joguei a câmera que não tá ativa e deixei a câmera que tá ativa fora. Então a gente vai refazer essa parte da música no final aqui do episódio. Cara, agora eu até me esqueci o que eu ia perguntar, cara. E uma coisa que a gente tava conversando essa semana, ali na segunda-feira, que, cara, vamos dizer, o teu estilo é bem diferente do estilo, assim... Convencional de uma banda gaúcha, vamos deixar assim. Uhum. E o que tu me falou também, que tu tenta ter um estilo diferente pra ficar marcado também no palco. Sim. Como a gente sabe, que normalmente o pessoal que tá no baile vai ver gaiteiro, vai ver cantor. E, cara, eu vejo nos bailes do Legião, cara, que... Assim, o Japa, o Misha, mas eu fico prestando atenção em ti nos bailes, cara. Então eu tô conseguindo cumprir com o meu objetivo, né? Porque a intenção é realmente chamar a atenção, né? Ser um diferente. E eu fico até contente em saber que o Japa, ele contribui com isso, sabe? Ele não tem problemas em, sabe, eu ser um pouco disparo do resto da banda, porque igual a gente estava falando da questão do pessoal ver mais o gaiteiro, ver mais o vocalista, e aí os cordas ficar mais como coadjuvante, né, meio que num pano de fundo. Então a vestimenta ela é para isso, para eu aparecer um pouco, mas também tem muito da minha essência como pessoa, sabe? Eu sempre fui um cara muito excêntrico, eu sempre gostei de ser fora do padrão, de se tá todo mundo usando uma camisa, um tênis, eu quero usar outro, sabe? Porque eu quero ser diferente, eu não quero estar inserido no meio das outras pessoas, sabe? Não que eu seja antissocial, a gente tá falando num âmbito de aparência, né? De imagem, de moda.
Então sempre foi muito isso, eu sempre tive essa questão de ser excêntrico e aí acabei levando isso pro palco. E assim, eu vejo ali muitas músicas ali no baile, assim, quando o Japa não tá cantando, ou é tu que tá cantando, ou é o baixista que tá cantando. E, cara, como é que, assim, tu... Assim, que eu vi ali tu tocando e cantando, cara, eu acho que eu não tenho essa coordenação toda pra tocar e cantar. E como é que é, cara? Tem música ali que vocês combinam antes, quem vai cantar cada música, ou é na hora, como é que é? O Legião Gaúcha, por ele ter uma agenda muito extensa, né, graças a Deus a gente toca bastante, e eu vivo disso, né, então pra mim é ótimo. A gente não tem muito tempo de ensaiar, então a maioria das coisas que acontecem é tudo na hora, sabe? A gente decide as músicas que vão ser tocadas na hora, a gente não segue um cronograma. A gente tem os blocos de música que são aquele, começa com tal música, vai acabar sempre com a outra, que a gente sabe? A gente tem decorado a ordem da música. Mas não necessariamente que esses blocos eles estão em ordem. Então, por exemplo, a gente abre o baile com o Fundo da Grota. Sim. A gente sabe que a última música do bloco vai ser, por exemplo, o Palco da Cavaco, né? E aí o próximo bloco que vai vir, a gente vai analisar a pista. A gente sempre trabalha dessa forma, porque depende muito da energia do público. Se a gente vê que uma festa, a música gaúcha não está virando muito, a gente começa a colocar uma bandinha, a gente começa a trabalhar dessa forma, né? E aí sobre a questão de cantar, foi de uns bailes assim, né, de experiência da gente estar tocando, e que o Japa precisava dar um descanso e largava para alguém cantar. E aí isso foi acontecendo com mais frequência, né? Aquela coisa, pô, legal, dar uma pausa para dar uma descansada, tomar uma aguinha, ficar tranquilo para depois voltar, né? E acabou ficando. Então, assim, as músicas que eu canto, eu sei na hora, sabe? Porque eu já me acostumei em que o baile vai ser daquela forma. Ele puxou tal bloco, eu sei que tal música ele vai parar para tomar uma água e eu vou cantar, entendeu? E que nem tu falou esses blocos que são divididos, como é que é, quantas músicas assim vamos dizer que é por bloco? Ou não tem uma quantidade X de música? Não tem blocos que tem 7 músicas, 8, tem blocos que tem 3, que tudo depende da entrega, né? E tem bloco que tem 8 músicas e a gente não faz 4, né? Porque depende muito do público, né? Como eu falei. Mas geralmente os nossos blocos, os mais que a gente toca nos bares por aí, 5 músicas, 4 ou 5 músicas, né? Da mesma levada, né? 5 vaneiras ali, que geralmente é mais vaneira, né, que a gente faz, né? Sim. A gente toca o chamamé, a gente toca milonga, rancheira, mas o que vira o bailão é vaneira, né? Porque é o que o pessoal gosta de dançar, né? 2 e 2 é mais fácil para todo mundo. E também, como tu falou, rancheira, vai tocar uma vez no baile e se tocar de novo é capaz de sair na mão com a banda, porque o cara não aguenta dançar 2. Inclusive, diga-se de passagem, eu não tenho esse dado, tá? Não foi uma pesquisa científica, nem nada, nenhum estudo sério, isso é totalmente boca a boca. Mas baseado nos ditos populares. Exatamente, fonte vozes da minha cabeça, né? Dizem que o Legião Gaúcha tem a maior rancheira das formaturas. Nunca, assim, eu vou descobrir isso. A gente tá gravando hoje, é dia 6. Hoje é dia 6. Esse vídeo tá saindo dia 13. Então o baile que eu vou do Legião Gaúcha de formatura vai ser no sábado, agora dia 9. Então eu vou deixar algumas imagens ali na tela para ver para ver como é que é a rancheira deles. Porque se demorar muito, eu desisto no meio. Depende muito da sala, né, na verdade, assim, mas quando formatura que a gente toca, sempre dá muito cheio, é muito bom isso. O pessoal vem, o Legião Gaúcha arrasta muito grupo de dança, né, cara, isso é bom. Né? A gente é bem quisto, principalmente aqui em Gaspar. Aqui em Gaspar a gente é muito bem quisto, as peças de igreja que a gente toca sempre está muito cheio. E se o pessoal estiver na sala dançando rancheira, a gente toca, né. Eu contei, a última vez que eu contei foi em Camboriú, na Z, no Salão Z, no Clube Z. Deu 22 minutos de rancheira. Nossa senhora! Haja perna. É que nem, vamos botar um comparativo. Tu vai fazer um curso de dança, pelo menos os que eu fiz, vamos dizer ali, dá uma média de 10 casais, que seriam 20 alunos. Uhum. Cara, a rancheira vai durar ali, quando eles vão ensinar,
uma média de 8 minutos, vocês são mais que o dobro, cara. Sim. E dá gente. E é engraçado até porque chega um momento que realmente as pessoas olham pro palco e começam a fazer assim, parem, Cara, acaba, pelo amor de Deus. Né? E a gente vai empurrando. Enquanto tiver gente na sala, a gente está empurrando a lancheira. Enquanto o pessoal não sair, né, do trenzinho ali, da carreira, para dançar junto ali, né, com o casal, a gente não para. Cara, normalmente nem é tanta figura na rancheira que tem, mas é porque é a fila que se faz. Sim, que é muita gente, né? Muita gente na formatura. Aí até passar todo mundo, demora. E uma pergunta que, assim, tu já respondeu ali, mas só para ressaltar. Hoje em dia, o que tu faz está voltado 100% à música? 100%, meu tempo integral é na música. Dá aula de violão também? Não. Se tudo é aula de violão, meu Deus, eu me inscrevo agora! Eu já recebi alguns pedidos, né, de pessoas assim, para ensinar a tocar. Só que o meu problema, como eu contei no começo, né, do episódio, que eu aprendi sozinho, então eu não sei qual a didática correta de ensinar para uma pessoa. Porque eu aprendi ali fazendo, na marra e tal, e eu sei que eu sou um cara que eu não tenho muita paciência, né, de explicar, sabe? Eu gosto de ver resultado ali na hora, então por falta de não ter a dinâmica de como lidar com um aluno, né, com violão ou guitarra, eu acabo dizendo que eu não dou aula, né? Então meu trabalho mesmo, meu fruto, meu rendimento vem totalmente dos palcos. Cara, agora a gente vai com umas perguntinhas que vieram lá no Instagram. Uhum. Eu não vou, assim, porque eu não tenho como ler porque meu celular está gravando. Então eu bati print, mas eu não tenho como. Então eu vou mais ou menos das que eu lembro, porque a maioria foram parecidas, assim. Uhum. Primeira que fizeram que nem tu é compositor também, perguntar se tem alguma musa inspiradora na hora de compor. eu já imagino de quem tem essa pergunta. Quando acabar a gravação aí, a gente entrega quem é que falou. A gente vai entregar, vai dar nome, né? Mas assim, tenho sim, uma paixão antiga, né? Não tenho medo de falar. Como dizia a música, paixão ingrata que eu chore. Né? Mas assim, não é como se fosse uma questão romântica da coisa, é muito mais uma questão poética, sabe? Eu gosto de dar significados, então assim, foi uma pessoa muito importante para mim, sabe, na minha vida, e aí eu acabei compondo, tendo ela como referência, né, como inspiração para compor algumas músicas, não foram só uma não, sabe? E aí é muito mais por essa questão de significado, sabe? Muito mais do que um caso amoroso, né? Sim, eu vou contar pra ti, assim, não vão achar mais, eu ia dizer, vão no meu Facebook, vocês acham que não vão achar, porque eu apanhei. Eu em 2017, teve um concurso de poema na escola, e eu, assim, tinha uma guria ali que de vez em quando, mas eu vi, cara, que era só eu que tentava e ela, sabe aquele, vai empurrando com a barriga? Sim. Eu vi, cara, eu tava numa época lá, cara, eu passei esse concurso, cara. Eu peguei tudo que eu via que acontecia comigo e escrevi. Cara, eu vou te falar, cara, ficou muito bom. Se eu achar, um dia eu posto ali no Instagram pra vocês, pra mostrar ali pra vocês. Eu acho que eu devo ter ainda esse poema. Mas, cara, foi a mesma coisa, foi uma questão poética, cara, essa aí. E hoje, assim, na escola era muito bom criar poema, fazer paródia. Cara, e hoje eu tô no Galpão do Vale, vamos botar assim, há uns 7 meses, e teve 4 meses de rádio, podcast começando agora. Uhum. Cara, eu tô há 7 meses tentando criar uma música pro Galpão do Vale e não vem ideia nenhuma na minha cabeça. Vem a ideia do que eu quero escrever, mas não sei como escrever. Se me permite dar uma visão, é que como a gente fala de uma questão poética, né, de composição, eu tenho para mim que está muito atrelado à questão de experiência. Então, se torna... Existe sim, né, o que eu vou falar agora, a questão de uma perspectiva fantasiosa, de você já ter a visão do qual objetivo você quer chegar e assim compor uma música
né, visando um futuro, algo que não existe, né, uma coisa fantasiosa. Mas também existe a questão da experiência, de você escrever aquilo que você realmente passou, né, como foi o caso da menina. Então, vou escrever uma música do que aconteceu um ano inteiro, e aí sai, sabe? Porque são realmente fatos, tu não precisou imaginar aquilo acontecendo, aquilo realmente aconteceu, tu só precisou encaixar num contexto de poema. A mesma coisa eu acredito que seja da música, né? Como tu tem 7 meses de Galpão do Vale, quer fazer uma composição, seja de música, seja de um poema, ou até mesmo um poema gaúcho, que eu acho bonito pra caramba, né? Eu acho que está muito mais atrelado a isso, de experiências, de receber convidados, de ouvir histórias como a minha, de outras pessoas, e aí fazer um compilado de tudo isso que vai dar um sentido e um significado maior para o teu projeto. E eu vou te falar também, eu já tentei com inteligência artificial, não fica bom. Não fica. Assim, teve uma música que eu gostei, foi feita por inteligência artificial, mas aquela lá foi específica para o programa de rádio. Uhum. Depois eu tentei, o que tu imaginar de inteligência artificial que existe, eu tentei dar comando, o que eu queria ver, cara, mas, cara, não é o que eu quero mesmo passar, Sim. sabe? Nesse âmbito, assim, eu acredito que é por conta da essência do ser humano, sabe? Eu acredito que a inteligência artificial ela veio para ajudar mesmo, lógico, como qualquer outra coisa, qualquer outra tecnologia, há pessoas que vão utilizar para uma coisa maliciosa, né? Não para o bem, mas a inteligência artificial está aí para ajudar, para facilitar, né? Mas falando sobre música, sobre composições, especialmente em expressar, eu acho que é isso que falta. Porque tu pode fazer um prompt lá de comando para pedir para a inteligência bolar uma história que tu quer, só que ela não vai expressar da forma que um artista, um ser humano expressaria. Sabe? Ela vai buscar dentro da base de dados dela, né, que ela foi programada, as pesquisas que ela tem, as fontes que ela tem, e vai te entregar aquilo que tu pediu, mas não da forma que tu imagina. Porque a gente tem muito disso, né? Da mesma forma que eu posso compor uma música colocando um sentimento, querendo me expressar de uma forma, quem está ouvindo pode ter uma interpretação diferente, pode estar sentindo outra coisa, diferente daquilo que eu queria passar. E mesmo, vamos dizer, colocando lá, use palavras gaúchas, tudo, cara, tem muita coisa que não faz sentido. Cara, tem umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida e cara, assim, expressão gaúcha eu conheço bastante, cara, eu ouvi aquilo, cara, eu nunca ouvi na vida algumas coisas que eles colocam, ela só coloca para rimar com o verso anterior, daí não faz sentido. E, inclusive, assim, as minhas primeiras composições gaúchas, eu tive que grudar no dicionário. Eu tive que grudar no dicionário gaúcho para conseguir fazer a música. Porque assim, eu fiz a primeira versão da música, e aí eu mostrei para um amigo meu que é gaúcho, né, e nativismo, gosta de nativismo e tal. Sim. E eu mostrei para ele e ele falou, cara, isso aí parece um samba para mim. A letra só parece um samba, não parece uma milonga. E aí ele começou a dar uma dica assim para mim e tal, e aí ele falou que existia o dicionário gaúcho. E eu fui atrás do dicionário gaúcho e achei na internet, né? Eu precisei disso para compor as músicas. E qual foi a primeira música assim que tu compôs, gaúcha? A primeira música que eu compus gaúcha foi, ela se chama Estância de Monarca. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, essa música está sendo produzida e logo menos ela vai estar no Spotify, né, com a participação do Michel Benvenuti, que esteve aqui no primeiro episódio do Galpão do Vale, gaiteiro do Legião Gaúcha. E esse chamamé, é um chamamé, eu escrevi como um presente de aniversário para uma pessoa muito querida minha que eu conheci. Da mesma forma que a gente falou da menina, né, da musa, da minha musa, né, também tenho amigos que me inspiram a fazer música, e essa música eu fiz para ele, dei de presente para ele. E alguma que tu compôs assim que já foi gravada? Tem? Não tenho. Eu tenho algumas músicas ali que inclusive está em negociação, né? Está nos trâmites ali para ver se vai entrar no próximo projeto do Legião Gaúcha, né? Consolidado e tal, mas nada confirmado. Mas essa música ela já está para sair já. Cara, eu vou elencar aqui, assim, óbvio que tu vai ter assim as músicas que tu mais gosta assim também. Eu vou elencar as 5
Vou botar as 5 do Legião. Vou puxar um pouquinho o saco também, né? As 5 do Legião, cara. A primeira é, assim, eu vou da quinta pra primeira, pra ser mais fácil. Assim, não é que uma seja melhor ou pior que a outra. É que não dá pra colocar todas em primeiro, né? Então, cara, eu, assim, num baile campeiro... Seria a quinta. Assim, como eu te falei, não dizendo que uma é melhor que a outra. Assim, num baile campeiro, o cara certo, que eu aprendi a cantar ela pra ir nos bailes cantar junto. As sobrinhas da tia Laura. As sobrinhas da tia Laura, eu gosto mesmo. Com a gaita no peito. E a primeira é a Encantamentos. Encantamentos. Assim, eu ainda boto um asterisco ali, botar uma sexta que seria Vento Minuano, porque eu gosto de chamamé também. Cara, Encantamentos é unânime, sabe? E é disparada a melhor música, a música mais ouvida, a música mais pedida do João Gaúcho. Disparado. Né? Se eu tivesse que elencar as minhas 5 favoritas, né, em quinto estaria um baile campeiro também. Sabe? Em quarto, Vento Minuano. Em terceiro, Vento na Cara, que é outro chamamé. Isso eu não escutei ainda. Mas é muito boa. E em segundo, Gana Missioneira, né, que não é do Legião Gaúcha, é do Senai Macau, a gente regravou, mas a gente prefere a versão nossa, né? Nada contra os fãs de Senai Macau, nada contra o saudoso, mas eu prefiro a música na roupagem do Legião Gaúcha. E primeiro Encantamentos, né? Não tem, realmente é a música que... Vamos fazer só o refrãozinho ali de Encantamentos. Claro. Essa eu sei, essa eu posso cantar que eu sei. Essa sabe? Vamos lá, só deixa eu preparar aqui. A tua imagem no meu pensamento e o peito remoendo mágoas, em contraponto ao coração que insiste em recordar. Não adianta lembrar, a lembrança amarga mais o meu sofrer. Esta saudade já não cabe no meu verso, a tua ausência é um açoite em meu viver. Agora vamos voltar para o dicionário gaúcho. O que é um açoite? Um açoite, tá? Dentro do contexto da música ou no assim, geral? No contexto da música no geral, porque, cara, como tu falou, tem que ter o dicionário gaúcho para tu entender algumas coisas. O açoite, dentro do contexto de Encantamentos, seria uma tortura. Né? Que a ausência é um açoite no viver dele, no caso, a ausência, né, daquela pessoa tortura os dias daquela. Ele sente falta, né? Faz falta. Sim. Dentro do contexto da música seria isso. A mesma coisa que tu... Eu fui descobrir há pouco tempo. Isso vocês podem me julgar o quanto vocês quiserem agora. Eu fui descobrir que cambicho é a mesma coisa que namoro. Por causa da música dos Serranos, Cambichos. Sim. Quando escamurça no meu peito uma saudade. É que eu tô tentando chegar na parte dos cambichos, né? Tirando as lindas que me arrastam num surungo, num fim de mundo onde geme uma cordiona, onde se embala minha alma de... Não, é antes. Não é refrão, Então, é antes. Eu abro as asas onduladas do meu pala, donde me bate a sede louca de cambichos. Foi ali que... O que é cambicho, cara? E eu escutando muito, né, que nem tem a do João Luiz Correia procurando cambicho. Sim. Cambicho. Fui no... O que é cambicho? Daí o cara explicando, cambicho é namoro. Agora, bom, quando eu chego no bar, eu falo, cara, tô aqui em busca de cambicho. Cambicho. Eu digo que eu sempre estou em busca, mas eu nunca sou encambichado. Eu também. Nunca... Assim, eu tenho que cuidar muito que eu vou falar, porque eu tô quase entrando num cambicho. Então, quando esse vídeo sair, eu posso estar encambichado e a pessoa vem e pergunta, como assim tu não tá? Aí tu faz o seguinte, eu vi que tu fez um vídeo fazendo um nó namorado. Né, de lenço. Até tá bom, enquanto vai falando eu vou tentando fazer aqui. Aí, inclusive, eu tinha uma maneira de ensinar pra criança o nó de namorado. Que a gente falava que era uma mágica. Aí elas ficavam olhando assim, a gente fazia o lance, que não fazia no pescoço, fazia na mão. Mas, o que tu faz? Tu usa o nó de namorado, né, aberto. Sim. E se der certo, tu só aparece no vídeo com ele fechado. Não precisa avisar nada, já fica por aí, ó. Quem assistiu os episódios vai saber do que a gente está falando.
É que tem aquela velha, tem aquela história. O cara chegou no baile. Vou falar esse nó aqui, ó. Pra quem não viu, vai lá no Instagram. Ele é simples de fazer, vamos deixar claro. Tu vai num baile, tá assim, o pessoal vai entender que tu tá solteiro, tá à procura de cambicho. Exatamente. E quando tu fechou, é porque tu achou o cambicho. Então, eu vou deixar fechado por desencargo de consciência. Porque eu não tenho nada certo ainda, então vai que... Assim, se eu vou deixar fechado, no meu Instagram vocês vão saber se vai estar aberto ou vai estar fechado realmente no dia que vai sair o episódio. Em resumo, isso aí é só medo de dormir no sofá. Ainda mais logo no começo, né? E agora que tá frio, né? Nem cola. Cara, e mais assim, perguntas no Instagram vieram muitas pessoas, cara, te elogiando, falando ali da tua carreira, do teu jeito ali de tocar, do teu jeito de ser, na verdade, ali, veio muito. Como é que tu recebe ali o carinho dessas pessoas, as pessoas ali, o trabalho que tu faz, tu vendo que tá dando resultado? Eu conversei sobre isso, né, com uma amiga ontem, inclusive. Que eu esperava, quando eu comecei a fazer com isso, né, todo artista tem um ego, né, vaidoso, e o artista que falar que ele não sonha em ser famoso é mentiroso, né? Então, assim, eu quando me joguei nisso de cabeça de modo profissional para ser, né, meu ganha-pão, eu já almejava ser famoso e ser conhecido, e as pessoas vinham tirar foto comigo, não sei o que lá, tudo, né, massagear ego. E o que aconteceu, não que seja ruim, na verdade eu gosto muito disso, foi essa questão das pessoas chegarem pra mim e quando eu desço do palco, vir falar comigo. Eu sempre recebo essas pessoas com muito carinho, converso, dou atenção, faço questão, né, de estar ali. E o que eu estava falando com a minha amiga a comparação entre eu e o Japa, né? Não comparação de forma pejorativa. Sim. Mas é porque assim, o Japa, ele é um ícone, sabe, da região, da música gaúcha. Então o pessoal tira foto com ele por ele ser o Japa. Sabe? As pessoas querem tirar foto com ele porque ele é o Japa, porque é o Japa do Legião Gaúcha. As pessoas me abordam não porque eu sou o Juanzito Felisberto do Legião Gaúcha, mas porque eu, né, pelas palavras dela, eu sou um cara incrível, eu sou um cara legal, entendeu? Então as pessoas vêm falar comigo porque, pô, o Juanzito é gente boa, o Juanzito é humilde, ele conversa, não sei o que lá, e é por isso que as pessoas vêm até mim, não pelo meu trabalho, mas exatamente por eu ser quem eu sou, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu comecei a receber isso, de certa forma eu estranhei um pouco no começo, porque eu era um cara muito fechado, né? Eu era tímido, ficava muito na minha, e eu fui obrigado a quebrar esse gelo, a mudar essa essência por conta do meu trabalho, né? Já que eu lido com o público, eu tenho que estar, né, recebendo eles de braços abertos. E é muito gratificante para mim, me dá uma energia quando eu estou em cima do palco, que eu olho assim que tem alguém que eu já vi uma vez ou outra e aí tá com o celular apontado para mim, porque tem dessa, o pessoal às vezes manda mensagem no Instagram ali: nós estamos indo em tal baile que vocês vão tocar, fica atento porque eu vou te filmar, eu quero um beijo, eu quero uma dancinha. Então eu acho muito legal, eu realmente gosto muito disso. Assim, que tu falou essa questão da tua timidez, tu perdeu ali por questão do palco. Cara, assim, em baile, assim, de formatura eu ainda perco um pouco a timidez. De formatura, cara, mas sei lá, vamos dizer, um baile de igreja, coisa assim, cara, eu fico bem na minha, assim. Cara, eu fico, assim, eu posso ficar olhando pra uma pessoa a noite toda, eu não tiro pra dançar. Eu fico olhando e digo, cara, será que eu vou lá? Mas se eu for... Assim, eu sou muito daquele que pensa em toda a situação antes de fazer. Sim, não, eu entendo perfeitamente. E daí, cara, assim, tratamento com psicóloga e tal. Assim, como é que tu tem um podcast e tu é tímido? Eu falei, que porque eu consigo diferenciar o meu lado profissional, eu sei que eu não posso ser tímido. E eu não, assim, eu aprendi no tempo que eu não posso misturar o meu profissional com o meu pessoal. Só que ela disse, cara, se tu usar alguma coisa do teu profissional, quando tu sair, eu pensei, cara,
Então, agora sábado, dia 9, o Legião Gaúcha vai tocar 4 horas de baile pra dançar as 4 horas sem parar. Ó, tá gravado, hein? Tá gravado e eu vou falar depois. Eu vou falar depois se tudo assumir umas 4 horas. Não, assim, não falei que eu ia dançar as 4 horas sem Falou, pausa. tá gravado. Não, sem Tá pausa gravado. não, calma aí. E vocês também não vão tocar 4 horas sem ter um minuto de pausa, vamos deixar claro. E agora chegando mais para a parte final, o que tu tens para falar para o público, para o pessoal que, como tu falou ali, o pessoal que te manda mensagem dizendo que tá indo pro baile, que o Legião vai estar, que vai lá te filmar, que quer tudo. Que recado tu tem para deixar para esse pessoal? Do fundo do coração que eu posso dizer, e não consigo falar isso sem ser clichê, é que, não muito diferente do que eu já falei que me deixa contente, estou brigando aqui para não me emocionar, né? Mas eles fizeram toda a diferença, fazem toda a diferença na minha vida, porque quem acompanha meu Instagram sabe que eu estava passando por um momento meio complicado da minha vida, porque eu literalmente abandonei tudo para fazer isso, para viver o que eu estou vivendo hoje. Sim. E na época, no momento em que eu decidi fazer isso, eu não percebi que eu estava abandonando amigos, né, outras coisas da minha vida, o próprio crescimento do meu irmão. Eu tenho um irmão de 15 anos, então assim, eu não acompanhei meu irmão crescer, sabe, para estar vivendo isso. E quando eu me dei conta, eu me senti vazio. Eu me senti vazio e tudo começou a meio que perder o sentido para mim. Porque tinha muita gente que me acompanhou, e essas pessoas vão assistir isso, né? Teve muita gente que me acompanhou durante a minha caminhada, viu o tanto que eu lutei para chegar onde eu tô. E no momento que eu cheguei, que eu me senti assim, pô, eu consegui aquilo que eu tanto queria, eu não tinha nenhum deles assim para falar, pô, agora vamos tomar uma cerveja, vamos brindar, sabe? Sim. Porque os caminhos se desviaram, sabe? A gente foi ficando mais velho, a gente vai tendo mais responsabilidade. Tem alguns que já têm família, filho, e aí, lógico, vão se dedicar para aquilo ali, né? A gente não tem mais aquele tempo de estar toda hora se encontrando, o pessoal da escola, enfim. E o público, né? Eu falei tudo isso para chegar exatamente nesse ponto. Esse meu público, as pessoas que me seguem, que vão lá para me filmar, que mandam essas mensagens direto para mim, elas me ajudaram muito nisso. Porque eu não esperava receber tantas mensagens, porque eu só precisava desabafar, mas como não tinha ninguém para desabafar, eu só comecei a postar um monte de história. E aí eu não esperava que eu fosse receber tanta mensagem, sabe? De pessoas assim que me admiravam, que deixaram uma mensagem lá para mim de apoio, de solidariedade, né? Que sensibilizaram com a minha situação, e até pessoas que passaram pelo mesmo, né? E então foi um apoio muito necessário para eu continuar, porque eu realmente estava pensando em parar, porque o negócio não estava fazendo sentido para mim. E essas pessoas ressignificaram, sabe, o motivo de eu estar no palco, o motivo de eu estar balançando meu cabelo em cima do palco, sorrindo, fazendo minhas palhaçadas. Tudo isso é graças a eles, então eu só posso realmente agradecer e pedir que sempre compareçam nos shows, no Vale do Legião Gaúcha, porque eu preciso dessa energia. E antes de finalizar, cara, eu queria saber, cara, assim, nesse teu tempo ali de estrada, de música, cara, o que tu tem de história engraçada pra contar? Cair de cima do palco, trocar música... Assim, uma coisa que aconteceu, que o Michel contou aqui, eu lembro que eu assisti o episódio, ele contou que foi um baile que aconteceu, um rodeio, só que ele falou que foi Nova Trento, não foi em Major Gercino. Sim. Foi em Major Gercino, a gente foi tocar um rodeio. E aí, sabe assim, quando tu chega num lugar que tu já começa a estranhar, sei. tu já começa a se sentir bem? E aí, eu notei, e aí eu não vou botar o nome em jogo aqui, né, pra gente não se manchar e tal, mas eles estavam cobrando entrada e num valor assim que era inacessível, né, inacessível para a região, para as pessoas, e não tinha mesa. Aí tu pagava, acho que era, se eu não me engano, R$35, né, ingresso individual. Então se tu fosse acompanhado, né, tivesse tu e o teu cambicho, né, tu já ia morrer com 70 contos já na entrada. E não tinha mesa.
Putz. Aí você tinha que pagar mais R$30 pra ter direito a uma mesa. Ou seja, quase 100 pila. Quase 100 pila. E aí tu vai pegar uma mesa pra não tomar nada, aí tu vai ter que pegar um negócio, as bebidas tão caro. Enfim, isso já foi deixando o pessoal esquentado. Aí a gente começou o baile, não se acertamos no som, que a gente pegou um som ali que era desconhecido, a gente nunca tinha tocado e tal, a gente estava sendo técnico no dia, então a gente não se acertou, né? E aí, assim ó, tudo pode dar errado, sabe? Tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar errado. Aí lá pelas tantas, né, e o baile começou a encher, eu acho que por conta da música, né? O pessoal, não, pelo menos a música tá boa, acho que vale a pena pagar o ingresso para entrar e dançar. Aquele baile lotou, e assim, não era um salão grande, né, mas cabia umas 1000 pessoas ali dentro. Né? Aí lotou aquilo, era gente, fedia gente lá dentro. Ali pelas tantas começou uma discussão entre dois caras. Não sei porquê, eu vi. De cima do palco a gente consegue enxergar, né, as coisas acontecendo. Normalmente o guitarrista é o que fica no canto do palco, então... É. E aí começou aquela discussão. E um cara que estava passando por trás assim, um dos dois, ele levantou a mão para dar um soco. Só que no que ele levantou a mão aqui assim, ele acertou com o cotovelo na cabeça do outro que estava atrás. Aí esse que estava atrás virou e não sabia de quem tinha levado a cotovelada e decidiu dar um tapa em qualquer um. Só virou e deu. Só virou e deu. E aí começou assim, ó, um celeuma, sabe? Confusão generalizada, frenesi, sabe? E aí a gente em cima do palco e eu parado assim, eu parei, né? O Michel continuou, o Schindler continuou, eu já mandando continuar, e eu assustado, porque Como é que eu vou continuar? a briga estourou do meu lado, assim, na minha frente. E aí eu me virei, né, pra me afastar um pouquinho assim, no que eu virei de novo pro público, aí já tava todo mundo brigando, gente no chão, gente sendo pisoteada. As mesinhas que compravam, que eram só uma tabuinha assim de madeira eu tô ligado, e a base de ferro, voando as mesas. E aí o segurança tava com uma garrafa de Red Label na mão, pronto para dar na cabeça de um. Ou seja, ele não tava lá para separar a briga, ele tava lá para brigar também. Sabe? Então, aí o que eu fiz? Tinha uma portinha no canto assim, né, que tinha uma porta que dava direto no palco. Eu só levantei, desliguei minhas coisas e saí. Isso aí, vocês querem ficar aí, vocês que fiquem, né? Como diz a música do Raul Seixas, né? Entrar pra história com vocês, eu tô indo embora. Aí eu tentei sair e fiquei lá fora. Daqui a pouco, quando eu vejo, sai o Michel com o Francis, né? Porque era o Francis, o baixista da banda. Saíram os dois com um baldinho de Heineken, eu não sei de onde eles tiraram aquele baldinho de Heineken. E falaram, vamos levar isso aqui pro hotel e tal. Aí o Japa quis voltar ainda, porque a gente acabou voltando ainda, porque isso foi no meio do baile, a gente acabou voltando a tocar, né, nesse bailão aí, e botaram meia dúzia de gente pra fora, o que foi pior, porque assim, quando a briga é dentro, tu separa, né, lógico que tava generalizada, ia ser uma baita de uma encrenca de separar, mas tu pensa, tem duas pessoas brigando, tu coloca os dois pra fora, a briga continua, só que lá fora. Sim. Né, e aí começaram aí, carro amassado, vidro quebrado, não sei o que lá. Mas eu acho assim que a vez que eu mais ri mesmo, porque nessa eu fiquei assustado, né? Hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei assustado. Mas o que eu mais ri não foi eu não estava nem tocando. Foi no aniversário de um amigo meu, que, né, são 20 anos de história aí com ele, então, né, vou preservar o nome dele em consideração esses 20 anos. Mas o aniversário do Vinícius, né, a gente decidiu ir para um baile. E era Mateadores que estava tocando. E aí, nessa época eu bebia, hoje eu não bebo mais, né, parei de beber, mas nessa época eu bebia bastante. A gente chegou lá, botou um baldinho, botou um combo de uísque e fomos tomando. Tava nós e mais uma galera. E acabou o baile e a gente tava com os pila no bolso e com bastante vigor, assim, sabe? Bastante energia pra fazer a noite acontecer. E aí, um amigo meu que mora aqui em Gaspar, eu até falei pra ti antes, né, da gente começar. Sim. Ele tem um sítio aí, ele falou assim, ó, lá no sítio lá a gente pode botar o som, pode beber, ninguém precisa ir pra casa, tem lugar pra dormir, né, tá tranquilo. Nós saímos de Itajaí. Itajaí a gente pra Gaspar. Pra vir pra Gaspar. E aí, no meio do caminho a gente veio por Ilhota, tá? A gente veio por Ilhota e tem aquela travessia que dá pra 470 ali. Sei. Sabe? E ali num determinado momento, um dos guri quis parar pra mijar. É normal, depois do baile. E aí só jogamos o carro no acostamento ali. E aí como
né, junto o útil com o agradável, aí já tava ali mesmo, vamos junto, né? Aí acabou que nós somos uns 5, assim, aí fica um do lado do outro, assim, no acostamento, e tem o rio, né? E passa ali, ficamos ali. E jogando conversa fora e não sei o que lá e tal. Passou um tempo, aí eu peguei e olhei assim pro lado. No que eu olhei pro lado, o que tava aqui do meu lado, entre eu e esse meu amigo, não tava, ele sumiu. Só que a gente demorou a perceber, a gente se olhou um pro outro aqui e viramos pra frente de novo. Daqui a pouco a gente se olha, cadê? Cara, e cadê? E olha dentro do carro, e olha dentro do porta-malha, olha na estrada, um bêbado desse, o que vai fazer, né, cara? Aí no meio daquele silêncio assim, eu vou pegar o celular pra ligar, aí ó, não faz barulho. A gente escuta: socorro! 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 E aí, da onde tá vindo isso, cara? Gente, olha que o guri não caiu no rio, ficou no costado preso e não conseguia sair, cara. Aí nós tivemos que fazer uma corrente humana pra conseguir tirar ele de lá. E escuro, não tinha nada, aquela iluminação naquele trecho ali, não tem iluminação. E a gente fazendo uma corrente humana ali pra tentar tirar ele de lá. E aí tiramos, o óculos caiu, aí ele quis voltar pra pegar o óculos. Não, deixa aí, desses negócios, tu faz outro depois. E ele, não, porque meu óculos é caro, não sei o que lá, e quis voltar e não deixamos. Aí botamos ele dentro do carro, tivemos que segurar ele, ele tava fora, né? Eu tava fora e chegamos a engaspar. Não chegamos a engaspar no sítio, já tava todo mundo cagado de lodo na roupa assim, aí já tinha passado a pira, né, da cachaça, já tinha passado daquele susto lá. Aí tivemos que dar banho no cara, que caiu, que ele era o pior. Tivemos que dar banho e botamos no sofá pra dormir. E aí cantando parabéns. Aí foi o dia que eu mais ri, assim, cara, que a gente chegou lá e ficamos lembrando da situação do cara, ele dormindo lá e nós tudo sujo. Cara, eu vou te falar, eu tenho história, assim, não que eu briguei em baile, mas tem uma história engraçada também de festa e baile. Assim, um de briga, assim, eu não tive nada a ver. No rodeio de Brusque do ano passado, cara, era o baile do JJ, no sábado. Cara, eu escolhi ali na mesa, tinha uns 4 amigos meus juntos, tava tocando e tal. E de repente eu só escuto, briga. Eu sei, cara, eu olhei, eu vi que era longe, e os caras foram se aproximando, foram chegando perto. No que eu vi que eles chegaram perto da minha mesa, eu já corri pra trás. Só que no que eu corri, eu acho que o cara foi tentar se defender, não sei o que, me deu uma cotovelada no peito. Eu fiquei na minha, pensei, não vou me meter. Cara, foi mesa pro chão, assim, o baldinho só era gelo, não tinha cerveja. Meu JJ não parava. Daí quando acabou a música, ô segurança, briga aqui na frente. Não, tem coisa que acontece e o cara não percebe, tem coisa que acontece e o cara não percebe. É muita gente nesse lugar. Não, mas tem uma história muito boa. Um amigo meu, eu não vou falar o nome dele porque hoje ele tá namorando, não pode dar problema pra ele. Mas eu sei quem é, Você sabe quem é? Eu sei quem é. E a gente tava, assim, foram duas. Uma foi ainda na festa de Nossa Senhora das Graças, vocês tocaram aqui na Bateias. Uhum. Ele tem um problema, não sei como, que de vez em quando ele sangra o nariz dele, assim. Ele vai estar assistindo, ele vai saber que é ele, mas eu não vou falar para não comprometer. Uhum. Você também sabe quem que é. Sim. A gente foi em fevereiro, teve um baile de carnaval aqui em Gaspar. Tocou Fábio Quaraí, Sandro Coelho. Tava lá com uma guria, ia ficar com ela. Ele foi pra fora, e eu fiquei um pouquinho lá, que eu tava dançando, eu saí, comprei um pastel lá pra comer. Eu vejo ela parada, escorada no ônibus. Cadê ele? Tá no banheiro. Eu pensei, meu, que merda que ele fez. Foi lá o nariz sangrando. E... o que deu? Não, ele só tá um pouco tonto lá por causa da cerveja. Ele já tá vindo aí. E a mesma coisa daquele dia do baile aqui, que ele tocou com vocês aqui. Cadê ele? Vou olhar. Assim, é um problema que ele tem. Mas é engraçado que ele tenta inventar uma história. Que não é necessário, isso que torna engraçado. Porque se ele explicasse o problema que ele tem, né, a coisa morria ali, mas ele prefere ficar inventando desculpa. Mas tu falou daquele jantar com o pai, eu lembrei de outra que aconteceu comigo e com o Michel. Cara, eu imagino que tu e o Michel deve ter história, cara. Né, eu e o Michel, a gente já passou por algumas, né, e acontece muita coisa no backstage, né, nos bastidores ali, atrás da cortina,
que a gente deixa passar, algumas coisas eu tô gravando e eu posto, né? Aí até tu comentou do cabelo dele, vai estar o corte aí, tá? Esse momento vai aparecer aí o print do que ele fez. Então eu não sei qual foi a ideia dele, que ele falou. A desculpa dele foi que ele foi fazer a barba e depois ia passar no cabeleireiro, né? Ele disse que não deu tempo. Que não deu tempo, que passou. Mas vocês vão ver a barbaridade que ele fez no cabelo, né? O ridículo, né? Não, e daí ele deu conversando com ele antes de começar o baile. Eu uso o chapéu e esconde. Ele ainda teve essa pra salvar. Não, e é engraçado que ele fala assim, não, eu uso o chapéu e vai esconder. Aí quando ele tira o chapéu, ele fica encucado por causa de só um fiapinho de cabelo assim, que fica pra cima. Aí com um raspado aqui feio não fica, né? Mas eu puxei esse apêndice porque ele falou que ele tava acompanhado, eu lembrei de um dia que a gente estava num baile tocando, e aí tinha duas meninas assim, né? E aí uma estava olhando pro Michel, outra estava olhando para mim, e aí a gente pensou assim, né? Estourando, né? Hoje vai dar boa, hoje nós vamos ser encamichados. E aí era nós e a banda Tudo de Novo, sabe? A banda Tudo de Novo, banda boa, né? Cara? É boa. Inclusive aí um abraço aí pra todo mundo da banda de novo, a Bruna Carla e a Karine e o restante do pessoal que eu esqueci o nome agora. E aí a gente, na hora da troca, a gente desceu e aí a primeira coisa que a gente faz, né, quando desce do palco é correr pro banheiro pra pelo menos jogar uma água assim, né, tirar o suor, aquela minhaca, passar um perfume, escovar os dentes. E aí fomos direto nas meninas. E aí as meninas vieram todas se querendo, assim, sabe? E aí nós, como do bailão, né, da cultura e tal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Puxar pra dançar. Óbvio, né? Rapaz, eu nunca tomei um fora tão vergonhoso na minha vida. Porque assim, aparentemente, elas só queriam beijar. Não queria dançar. Elas não queriam dançar. E aí eu ainda mandei o Michel na frente ainda. Porque ele falou assim, não, vamos lá, vamos dançar com as gurias, não sei o que lá. Não, vai tu na frente. Vai tu que tu é o mais bonitinho, aí a outra vai no arrasto, a outra não vai poder. Porque se a primeira me disser não, ele também não dança. Né? Mas se ele levar uma, a outra não vai querer ficar sozinho. Então, né, foi o que eu pensei na hora, acabou que nós dois ficamos chupando. Mas ele foi na frente e chamou a guria pra dançar e ela não. E aí fiquei estranhando, né? Daqui a pouco, então, deixa que eu vou então, né? Peguei e fui ali. Ela não falou não, ela só olhou pra minha mão assim e fez assim. Ai, nossa, cara, eu nem precisava falar nada, né? É que, inclusive, o pessoal que tá assistindo não sabe, que quem fez curso de dança sabe que o convite pra dançar é estender a mão. Exatamente, E aí não quiseram dançar, e aí o Michel ficou emburrado. E como é que a guria fica me olhando, piscando pra mim, não sei o que lá, eu vou chamar ela pra dançar, ela não quer dançar e tal. Mas no fim das contas, eu queria beijar mesmo. E nem isso aí nós fizemos, cara. Acontece, é raro, mas acontece com muita frequência. Comigo, né? Não, comigo também. Eu vou falar por mim, né? Não vou falar pelo Michel. E agora, pra gente finalizar, vamos fazer com a gaita no peito, que antes eu troquei a câmera. Inclusive, eu vou pedir o teu celular pra me pegar a letra, pra não fazer cagada aqui de novo. Não, eu faço mais uma cagada aqui. Daí a gente tem que regravar essa parte várias e várias vezes. Inclusive com a gaita no peito é participação do Madruga dos Serranos, né? Exatamente. Isso aí. Madruguinha. Agora vamos lá. Agora tem a letra, daí eu consigo. Agora valendo a Vera? Valeu. Sim. Vai. No duro? No duro? Tá, vamos lá. Com a gaita no peito, semeando alegrias, rima e melodia brotam nos meus dedos, penteando segredos da alma chucrada, rasgando o silêncio pela madrugada. Quem nasce gaiteiro carrega esta sina, vocação teatina pra um amor perfeito, todo sentimento que vem dessa lida, de levar a vida com a gaita no peito, todo sentimento que vem dessa lida.
vida, elevar a vida, com a gaita no peito. Assim, a gente fala do João, olha pro lado. Aqui, ó. Chega aí, chega mais. Boa noite, boa Boa noite. noite. Senta aqui no meio porque uma boa parte do assunto foi tu. Tô muito feio, não vou fazer É porque uma boa parte do assunto foi tu. Feio sou eu. Assim, o Juan vai concordar comigo, quem tá assistindo vai concordar comigo. Uma boa parte do assunto foi ele. É. 90%. Não, pior que daí, aí eu fico numa posição ruim porque eu sou o convidado e o assunto é ele. Sabe? Eu fico numa posição aqui que não é complicada, mas aí quando eu vier ele, então, aí tu me chama também. Aí eu fico ligando pra ti. Isso. Se eu tivesse respondido a primeira mensagem, não É porque o homem não tá no meu celular. Ah, devia ter ligado pro teu pai então. Sim. Ah não, tá certo. Vou sentar Ai, pra gente. assistir essa prima. Porque tá acabando já agora também. Não tem problema. Gostaria de te agradecer, Juanzito, de novo, por ter participado aqui, ter contado um pouco da tua história, das vivências de estrada, das histórias engraçadas. Que, cara, eu vou falar, eu tô profetizando isso aqui, essa aqui vai ser a entrevista que mais vai viralizar. Tomara. Eu tô profetizando Tomara. isso agora. Amém. E agora, o recado final, essa parte final, o recado é seu. Então eu queria de novo mandar um beijo, um grande abraço para toda a família da Academia de Dança Sem Fronteiras, minha segunda família. Beijo para a patroa Fátima, patrão Robson. Quero mandar também um abraço aí para os meus irmãos de palco, né? O Michael, o Anderson, o Japa e o Alex, e o Safado também, que é outro Alex, mas a gente chama o Safado. A todos os fãs que acompanham o Legião Gaúcha, sigam as redes sociais, Joãozito Felisberto e Legião Gaúcha, né? No Tinder também. O Legião, não eu. E de novo, agradecer a cada um de vocês que acompanham o meu trabalho, que continua me dando força e energia para a gente fazer isso aí. E continuem interagindo, sigam também o Galpão do Vale, né? Eu também vou botar um pedacinho desse vídeo na minha rede e já estou convidando vocês a seguir, né, o Instagram aqui do Galpão do Vale e acompanhar os episódios do trabalho do Jason. É Jason, né? Isso. É Jason, eu tava meio confuso da pronúncia. Mas acompanhe o trabalho do Jason, que é um trabalho feito com carinho também, e acredito vocês que vão gostar do conteúdo. Um agradecimento novamente para o pessoal que assistiu até aqui. Sigam o Ranzito lá no Instagram, nas redes sociais. Sigam Legião Gaúcha. Sigam lá o Galpão do Vale também, que eu estou preparando vários conteúdos pro Instagram. Não só aqui pro YouTube, mas lá pro Instagram também. Então sigam lá e eu vejo vocês no próximo episódio.